Levanta essa espada para o alto, cenáculo. Tem boca e coração para orar, igreja? Então bota em ação agora na presença do teu Senhor e ora. Toda a igreja orando ao Senhor Jesus. Aqueles que nos ouvem e nos veem pela internet, levanta a tua voz no altar do Senhor, clama ao teu Senhor nesta noite, crendo que Ele vai te falar aqui hoje, a poder do sangue de Jesus. Todos os internautas, irmãos em Cristo, que estão pelos ouvindo e participando deste propósito pela internet, orem, busquem, toda a igreja orando e clamando ao Senhor. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia nesta hora. Imploramos, meu santo, pelo teu poder, pois sabemos, meu Senhor, que Ele é inigualável, que Ele é insubstituível. Sabemos, meu santo, que a tua graça é poderosa para penetrar no coração dos homens, a fim de que a tua palavra seja escrita nos seus corações. Meu santo Senhor, te pedimos a tua espada sobre a tua igreja agora. Te pedimos, meu santo Senhor, que toda potestade maligna, toda rejeição, toda soberba será aniquilada pelo esplendor e pela tua luz. Meu santo Jesus, queima o diabo, queima a feitiçaria, quebra a bruxaria, ramiando fraude concibro, abioceres tenevio, pelo teu sangue lhe peço, opera, meu santo, opera, meu Salvador, opera, meu Senhor, agora nas famílias, nos lares daqueles que estão representados no teu altar, que estão aqui, Senhor, apresentados, meu Senhor, perante a tua palavra. Meu Jesus, vai quebrando as barreiras do inferno, vai quebrando as potestades malignas, glorificando o teu nome, exaltando a tua palavra, confirmando, meu Senhor, os teus sinais, os sinais que anunciam a tua vinda, o arrebatamento da tua igreja, que anuncia o Senhor Jesus, o cumprimento do teu evangelho. Nós te pedimos o teu sangue, nos dá, Senhor, desta água para beber, nos dá desta água para beber, pois nós a queremos muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus, cenáculo. Texto de João, igreja. Texto de João, capítulo 7, versículo 37. A igreja vai abrindo esse texto em nome de Jesus. João 7, versículo 37. Enquanto a igreja vai abrindo, minha saudação em Cristo aos meus irmãos que nos acompanham. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, estamos ao vivo dia 29 de janeiro de 2015, diretamente da sede dessa igreja em São Paulo, com transmissão ao vivo da campanha Jesus quer te dar água para beber. Deus abençoe a fé, amém, e a comunhão de todos os nossos irmãos com essa palavra. Texto de João, capítulo 7, verso 37, vamos ler? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E ao ouvir essas palavras, alguns dentre a multidão diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi, de Belém, e a cidade de onde era Davi? Assim o povo se dividiu por causa de Jesus, e alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Amém, cenáculo? Amém, Jesus. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus? Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Quem não participou dos cultos anteriores dessa campanha, faço questão de que você entre lá, nas reprises do nosso site, para entender e compreender a extensão disso que eu vou estar falando hoje aqui com vocês. Muitos conflitos hoje estão sendo operados no meio do cristianismo por essa deficiência, falta de entendimento e profundidade daquilo que Jesus fala. É uma coisa assustadora o nível da ignorância, da estupidez,
da irresponsabilidade daqueles que se julgam cristãos nesse século. A coisa chega a ser tão assustadora que eles não conseguem nem dominar o significado das expressões bíblicas, saber o que elas querem dizer e o que elas apontam. Nós temos aqui uma simbologia extremamente importantíssima no Evangelho. A água. Mas que ao longo do tempo, com o sentido religioso, os homens transformaram a matéria numa importância significativa para Deus. Se você perguntar para mim, mas pastor, algum dia, por intermédio de Jesus e da sua igreja, sendo o Senhor Jesus Cristo a renovação, algum dia o Senhor instruiu, pregou, que haveria de ser distribuído dentro da igreja uma água ungida para todo mundo beber? Eu digo para você que não. Está com sede, vai na Sabesp. Mas por causa da perversidade, da maldade, o uso simbólico acabou se transformando, infelizmente, numa conexão espiritual, num poder espiritual, numa obra e num poder miraculoso. E a água nunca deixou de ser uma representação, só. Sempre foi. Mas nos cultos anteriores, Jesus ele empregou lição para esse povo que está aqui, congregando comigo nessa igreja durante esses dias. Dizendo exatamente a todos que tipo de água que ele veio nos dar para beber. Escutei meu Senhor aqui no primeiro culto dizer que esta água pela qual ele veio nos dar, representa um estado espiritual, um estado de realização espiritual perante Deus, permanente com Deus. E que os pretendentes a beber desta água seriam aqueles que dariam a sua vida a Ele, viveriam por Ele, e não como a sociedade, pelas coisas criadas, que aí entra a perversidade. Se o Senhor viesse morrer na cruz para salvar vida financeira, vida sexual da humanidade, ele se iguala às outras religiões, porque todas prometem a mesma coisa. Mas falamos algo muito maior do que uma reconstrução sexual, material, física do indivíduo, que é a salvação da sua alma e a transformação do seu ser. A felicidade, a satisfação e a alegria sendo depositadas na sua vida, independentemente do que é material, independentemente de realização material. Jesus sendo suficiente para nos dar tudo o que precisamos, independentemente do mundo, da terra, dos homens ou do que ela produz. Qual a perversidade da humanidade? Ao invés de adorar a Deus, adorar as coisas criadas. Qual a condenação deste mundo? Trocar a ordem, passar a viver pelas coisas criadas e esquecer do Criador, que subsiste, que é eterno, que é glorioso. E foi para esta obra que ele veio, e essa é a nossa primeira lição: dar aos homens a noção de que o reino de Deus é maior do que o reino dos homens. Vi meu Senhor aqui também dizendo, para que aqueles que estivessem interessados a ter esta condição espiritual de salvação, que fossem em busca de produzir força, dedicação e empenho espiritual, para transformar os recursos da vida, a estas que o homem usa e utiliza para si mesmo, para transformar em fé, em desígnios de fé. Vimos o nosso Senhor incumbindo João Batista a transformar um dos maiores elementos que Deus já criou nessa terra, chamada água, para uso simbólico, para que os homens utilizassem para se arrepender, para comprovar conversão, incorporando este uso, não para se purificar na água, mas assumir um compromisso por intermédio dela, de ser diferente.
Vimos a mesma coisa sendo utilizada por Deus, por intermédio dos profetas no Antigo Testamento, para a cura de Naamã, que pediu água limpa e o meio mais fácil de ser curado. Mas Deus deu a ele, por ordenança, mergulhar 7 vezes no rio lamacento, num rio inclinado, para fazer aquele homem refletir que sem obediência, sem humilhação, perante Deus o homem não chega a lugar nenhum. Fazer aquele homem descer uma água lamacenta para que ele pudesse enxergar o que ele era para Deus. E Deus determinando por intermédio até dos profetas, até o Evangelho, que os candidatos a receberem o refrigério dessa alma, a libertação, a cura do seu ser, sempre seriam os crentes, ou os dispostos a se converter. E mais um apelo nós ouvimos do Senhor aqui nessa igreja, de que aqueles que estão dispostos a alcançar com Deus os recursos eternos da sua salvação, ao invés de se rastejar como a sociedade se rasteja agora, pela nota financeira, vem a sua alma para ter em glória aqui. Que aqueles que estivessem dispostos a buscar com ele a herança do céu, que fossem dedicados em transformar o status dessa vida em matéria de fé, em obras enriquecidas, aceitas por ele. Quantos que não passaram pelo Evangelho e não pediram ao Senhor algo mais convincente, ético e fácil para ser implementado e serem de Jesus? Muitos já lutaram por isso aqui. Nós sofremos demais. Eu sofro demais como pastor por manter a natureza e a tradição oral dessa pregação que o meu Senhor me deu. E os caras ficam falando que nós estamos aqui querendo dificultar a vida das pessoas com o Evangelho. Nós queremos dificultar porcaria nenhuma. Nós queremos entender aquilo que o Senhor veio dar para a humanidade, o que Ele tem a nos fornecer, que é maior do que o catolicismo, maior do que o espiritismo, maior do que a psicologia, maior do que a ciência, que faz Ele ser maior do que tudo isso que nós já experimentamos aí fora. Porque se for para mim me debruçar a Bíblia Sagrada para entender de sortes e mudanças específicas da vida, eu entendo o seguinte: Buda também pode fazer isso e outros santos também, que são venerados dessa terra. Mas meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você: o que as religiões não conseguem imitar do meu Senhor, daquele que foi preso na cruz do Calvário, o que eles não têm a fornecer, o que eles não têm a dar à humanidade atual e às outras gerações que já se passaram, é porque o meu Senhor abriu uma porta que toda religião não tem, e esta porta é um contato com Deus, é um contato com o seu trono, é um contato com experiências verdadeiras, profundas na alma, com contemplações que a sabedoria humana e a mente humana não experimentou nessa terra. Dar aos homens a licença de poder entender, compreender e até presenciar os fatos que essa humanidade não conseguiu por causa da sua perversidade e incredulidade. Essa igreja luta pelas obras eternas desse Senhor e entende que isso é prioridade, pois temos 2 lições aqui que nos fazem refletir que cristianismo não é status. Cristianismo é uma proposta de restauração e de salvação do teu ser. Isso realiza o que ele veio fazer aqui. O resto é lixo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? Essa palavra não é minha. E eu acho que você tem que pregar ela para o teu pastor e para aqueles que estão induzindo as suas ovelhas a usar a cruz de Cristo como insígnia de satisfação própria e carnal. Como também os meus irmãos aqui nessa igreja hoje, tomar cuidado para essa serpente não te derrubar na fé.
Porque você tenta viver essa fé com Jesus, que não é sustentada por matéria, que não depende da matéria para ser fé, que Deus nunca precisou do homem para executar a sua obra, e você não consegue porque parte tua é de Cristo e a outra continua sendo do quê? Daquilo que é feito o mundo. E há muitos divididos aqui nesta noite, que vão precisar descer do muro e saber de que lado vão ficar. E eu espero em Cristo que você saiba fazer a tua escolha certa. E nesse texto que nós lemos aqui, Jesus ele começa a trazer uma promessa sobre os crentes, de Deus promovendo um cuidado especial com aqueles que são fiéis, com aqueles que ele conseguiu trazer, como a galinha traz os seus pintinhos para debaixo da sua asa, que foi uma expressão que o meu Senhor também usou. Há um tratamento, há um cuidado especial de Deus com aqueles que escutam, ouvem, sentem necessidade de Cristo, vontade dele, ao ponto do meu Senhor determinar que o Espírito Santo, sendo a pessoa da Trindade, uma das pessoas da Trindade, está submetido a isso, a fazer com que essa obra que Jesus morreu e ressurgiu por ela, aconteça na tua e na minha vida. Uma obra que muitos nesse momento desacreditaram. O que eu vou pregar aqui, muita gente abandonou. O que eu vou pregar aqui hoje, muita igreja não fala, não ensina, não exige, não pede das pessoas que se julgam cristãs. Porque nós vivemos num tempo extremamente preocupado, homens voltados a compreender o seu corpo, a compreender a sua mente, a compreender as suas necessidades, fazendo de si própria a sua religião. A antropologia entrando com força no cristianismo, ao ponto de querer exigir que a igreja, até mesmo Cristo, se submeta a esses interesses de fazer pessoas serem felizes ao invés de realizar o plano de Deus. Eu não estou falando besteira para você aqui não, sei muito bem do que eu estou falando, e do que guerrei aqui, do que está aqui, impedindo de que essa obra aconteça na tua vida. Porque eu escuto dizer o seguinte: creia que você vai ganhar dinheiro, creia que você vai ser feliz no teu casamento, creia que você vai conseguir vencer nas tuas áreas materiais, psicológicas, humanas. Mas eu não ouço ninguém falar, e se eu estiver errado aqui, por favor me corrija. Eu não ouço ninguém dizer: use da tua força, do teu empenho, da tua vida, da tua dedicação, do teu espaço, use dos teus recursos para fazer Jesus Cristo ser uma realidade comprovada na tua vida, e não um rótulo, uma camiseta, um broche, uma mera expressão, uma faixa estendida na porta da tua igreja, porque é desse rótulo que nós estamos cansados. Eu não ouço esses apelos, e vejo que o Espírito Santo de Deus está calado, porque os homens não querem ouvir. E diríamos, eles não querem da água que Jesus realmente, verdadeiramente quer dar a eles para beber. Mas eu gostaria que todos voltassem o seu olhar para João 7, verso 37 ao 39. E o Senhor fala sobre exatamente o quê? Quando o homem consegue transformar o status dessa vida, o uso, o meio de vida, em matéria de fé, e ele chega a essa fidelidade com Cristo, essa crença absoluta com Jesus, ele está propenso a beber da água do céu, e a água do céu é o Espírito Santo. É uma das maiores promessas que o Senhor endereçou à sua igreja fiel na terra, de que ela fosse comissionada
de que ela fosse incorporada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma coisa tão forte no Evangelho, está tão direcionado, relacionado com Jesus, que ele não poderia ser dispensado sobre os fiéis, enquanto o Senhor não morresse, não ressurgisse e não fosse glorificado. Isso quer dizer que o nosso caminho não para com João Batista, o nosso caminho não para na água do arrependimento, o nosso caminho não para na confissão de fé, o nosso caminho não para na assumição de Jesus. Esse caminho continua. É uma obra que precisa de crescimento, de amadurecimento, de formação, de estruturação. E uma das primeiras coisas que eu quero tocar com essa igreja aqui nessa noite é o que está dito e predito em João 6,63. A obra do Espírito na criação de um novo ser, que está diretamente relacionado com Deus. Essa promessa é cristã, é de Cristo para o fiel. Lê João 6,63. Pode ler em voz alta. Amém? Amém, Jesus? O Espírito é quem vivifica. É Ele quem dá possibilidade de que esse novo ser, essa nova criação, aconteça na nossa vida. Essa transformação, que todos agora nós, creio eu, você também, está procurando alcançar em Jesus para se salvar. É o Espírito Santo quem torna possível a experiência de uma pessoa se relacionar com Deus numa nova condição, que foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele ressurgiu. Tornar possível essa força inesgotável na vida de um crente de querer fazer com que ele queira mudar. Ser ou então fazer o que Jesus quer que a gente faça. O que Jesus está querendo dizer aí é que nós não podemos estar nesse processo só. Nós não temos condições, não temos capacidade. Nossa natureza, nossa realidade não nos permite a isso. Se o Evangelho fosse para ser cumprido na raça, eu não estaria pregando isso para você aqui. Mas quando as normas, as regras desse Evangelho são ditas e pregadas dentro de uma igreja como está sendo aqui agora, Deus não é um ditador. E Jesus não quer que ninguém seja obrigado a isso. Há tanto amor e misericórdia da parte de Deus por intermédio da cruz do seu Filho, que Ele faz questão de que cada um aqui que se comprometa em ser transformado, reconstruído, um novo ser, uma nova pessoa em Cristo, que ele tenha o Espírito Santo, que ele seja revestido do poder do alto, que ele tenha o que o homem não pode ter, a condição, o poder, a natureza desse Deus maravilhoso. E vou dizer uma coisa para você que está aqui. Até a parte de nós sentirmos vontade, desejo, aquela pegada, aquela trava que nós damos, é Jesus que eu quero. Até essa parte tem colaboração do alto. Nós não temos condições a depositarmos com Cristo um amor verdadeiro, absoluto, sincero e profundo. Tudo é ação, tudo é providência, tudo se baseia no amor de Deus para quem quer ser. Amigo, basta você querer ser. E o céu disponibiliza essa condição. Paulo chega a dizer em Romanos 8:11, que se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habitar em você, habitar em mim, habitar em nós, lê o texto. Romanos 8:11.
Lê bem alto o cenáculo. Amém. A condição é essa. Então Deus não está discutindo aqui quem é fraco ou quem é forte. Deus não está discutindo aqui ou perguntando isso a ninguém. A indagação continua batendo no mesmo ponto. O pretendente a beber dessa água que Jesus veio dar, essa água do céu. O pretendente é aquele que diz, que se comunica ao Salvador, dizendo exatamente o seguinte: eu quero, Senhor, a tua salvação, eu quero esta vida eterna que o Senhor veio me trazer, pelo teu amor, pela tua misericórdia, eu quero. Esse recondicionamento, essa reconstrução, essa mudança, essa transformação, eu quero. Mas daí diz a consciência do miserável: mas eu não posso, eu não tenho força. Então né, Jesus te diz: mas se você me pedir, eu vou te dar dessa água. E você vai tirar forças da onde você não tem. E passará a existir dentro de você uma força inesgotável chamada Espírito Santo, que vai te dar interesse, não só interesse como devoção, não só interesse como também força, para ir em busca desse homem, desta mulher que Jesus quer construir na sua vida, construir sobre você, que é feita, que é repleta da graça, da vontade, da santidade desse Deus, que foi construída a partir da vontade dele e não dos homens, que é nascida do céu, nascida de um reino perfeito, em uma carne comprometida pelo pecado. Se você disser eu quero, se você disser eu tenho sede, então eu vou te dar dessa água, e hoje você vai beber dela, e quando você beber dela, eu vou tornar possível essa obra na tua vida. Eu só quero saber se você quer, se você deseja essa mudança, se você deseja essa transformação, se você deseja essa realização. Então o que está acontecendo nos dias de hoje? Não se crê mais entre os homens que carregam a Bíblia na transformação e na libertação de uma pessoa. A coisa está tão séria que passou-se a entender mais a dificuldade, a fragilidade do homem perante a iniquidade do que a possibilidade dele se libertar. O liberalismo atual diz o seguinte: que não há cura para o gay, que não há cura para a lésbica, que não há cura para a maldade e para o pecado que impera nessa terra. E a melhor forma que a sociedade está encontrando de se consolar é exatamente sabendo ter a ciência de como administrar esse caos e amenizar as destruições do pecado. Está tudo errado, porque agora a sociedade está admitindo um Deus que passou a se sentir obrigado a conviver com o pecado e com a iniquidade, que foi uma das maiores razões do seu filho vir aqui para morrer por nós. E eu lhe pergunto, por que a descrença? Por que na descrença de uma das maiores promessas do Evangelho, que é a mudança de uma pessoa? Como da água para o vinho. Porque Deus não é poderoso para tirar de um ser humano as intenções e os desejos que ele tem sobre o pecado? Eu digo para você qual que é o problema dessa sociedade atual: não querer, não desejar que isso aconteça. O mal não está na fé,
O mal está na natureza, que professa o nome de Deus, mas não sabe o que quer ser. É esse mal que ataca as pessoas aqui. Que elas pegam a Bíblia, entram no processo com Cristo, de uma restauração que não tem por propósito restaurar integralmente as suas partes, mas somente usa o fruto do benefício de prosperar, se realizar humanamente falando. E lá em João 3, Jesus diz: quem não nascer de novo não herda o reino do céu. Quem não cumprir esta meta não tem direito algum neste reino que ele estabeleceu. E a complicação aqui é esta: não é o fato de Jesus não ser suficiente para tirar essa pessoa da condição errada, é o fato de não agradar ela, Deus mudar certas coisas que ela ama, mas que para Deus são iniquidades. Toda a força, toda a motivação, toda a intuição, todo o desejo ardente, todo tipo de alegria, o Espírito Santo pode promover na minha vida hoje e na tua vida, para te tirar desse buraco, se você quiser. Mas a minha suspeita é que há pessoas aqui nesta noite que já estão 10, 15, 20 anos dentro do cristianismo e estão chegando na conclusão de que o pecado não tem solução, de que o mal não tem solução. E eu estou aqui para dizer para esse cara aí, que não é o mal que não tem solução, é ele que não quer mudar. Amigão, o mal não se vence com a força própria. O mal não se vence com intelecto. O mal não se vence com princípios e tradições humanas. O mal não se vence com liturgias, com cumprimentos simbólicos de uma religião cristã. O mal se vence quando nós invocamos este nome, quando nós clamamos este nome, quando nós chamamos por ele e deixamos claro a este Senhor ressurreto que nós queremos um novo ser. Pois Paulo já dizia: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E se fez novo porque Jesus faz nova todas as coisas, porque o seu Espírito opera, vivifica sobre aqueles que querem mudar. Aleluia. Não foi o diabo que tirou a força de você. Não foi a tua família que tirou essa força, esse desejo, essa vontade de beber da água do céu. Mas lá dentro tinha uma sementinha do mal, que você não arrancou pela raiz. E essa te convenceu de que a melhor coisa é conviver com o mal, com o pecado. E convidar a Deus a conviver junto com você. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para os irmãos, aqui, ter noção. O Evangelho entende que a graça é um dos maiores motivos para que o homem não peque mais. Porque ela aumenta, a graça de Deus aumenta gradativamente sobre aquele que se liberta do pecado, não para aquele que peca mais. Paulo fala isso em Romanos 6. Então que história que é essa? Que agora o camarada pode chegar dentro da igreja e dizer para Jesus: Senhor, legaliza minha segunda esposa, porque aquela outra é um lixo. Se para Deus aquilo é errado, Ele não vai aceitar coisa como coisa legítima. Mas pastor, isso é insano, isso é insano numa sociedade desenvolvida como esta, desenvolvida com vista política, porque com vista evangélica, me refiro ao evangelho, esse mundo não evoluiu, ele está pior do que ele estava. Você não pode ter direitos tirando o direito do outro, filho. Você não pode ter direitos tirando o direito de Deus, dizendo o que é certo e o que é errado. Você não pode falar por Ele, eu não posso falar por Ele.
E de repente o Evangelho de Jesus, ele veio por uma das maiores obras que Deus já preparou para essa humanidade, de fazer ressuscitar, sair, ser extraído do homem pecador, uma nova criação, feita de uma igreja fiel. E você me coloca aqui esse trapo de imundícia para ser legitimado numa coisa que ele não quer mais. Como tem outras coisas também que a gente vê de errado sendo praticado por aí. Pois é. Como de repente também pode ser que há alguém aqui nessa noite que conseguiu dar entrada nesse processo com Cristo, de fazer se tornar possível, evidente, essa obra criada por Ele na tua vida, mas ela está se secando, morrendo dentro de você, exatamente porque o diabo está te convencendo a viver no Evangelho como uma forma de aparecer, como status. E nós entendemos o Evangelho como sendo um propósito de apresentar um homem e uma mulher recondicionada perante Deus quando Ele for julgar essa terra e condená-la ao inferno. Uma razão que Deus precisa de mim e de você para não nos jogar lá no abismo é Jesus conseguir justificar e comprovar essa vida antes que você se apresente perante Ele. Será que dá para você entender isso? Agora, se você quiser ser de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, isso é um problema teu, mas botou a Bíblia debaixo do braço, falou que é de Jesus, você deve respeito a isso que eu estou te pregando aqui agora. A igreja não foi aberta, não foi feita para dar aos homens satisfação. A igreja foi aberta, foi feita, eu tenho dito isso constantemente aqui, para uma batalha espiritual com o inferno, de arrancar almas de lá, que possam servir exclusivamente ao Senhor, por uma obra de transformação e libertação, que muitos não querem, não sonham, mas eu quero, e você, quer dessa água para beber? Você quer desse Espírito que precede de Deus, que tem por objetivo vivificar as partes que estão comprometidas no teu corpo pelo pecado, para que sirvam a Deus legitimamente? Quem tem que dizer para Jesus isso hoje é você. Gay, lésbica, drogado, viciado, ladrão, mentiroso. Não importa o que você é, o que você fez, importa se você quer ser. Porque quem vai tornar possível essa obra na tua vida é Ele, não é você. Mas Ele quer a licença. Eu estou à tua porta e bato. E se você abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Leia bem alto esse texto. Sabe, filho, vamos lá hoje beber da água do céu. Jesus vai estar lá hoje para dar de beber aos sedentos. O que é isso, cara? O que você está querendo fazer comigo? Você está me chamando para onde? Olha, vamos lá para aquele culto onde o propósito com Cristo é te mudar. A gosto de Deus, a gosto do céu, à luz do Evangelho. Quem tem visto interesse nessa convocação aqui? Você tem que pedir. Mede, seja honesto, você tem visto interesse? É só você ver as igrejas que pregam o Evangelho verdadeiro, o nome das pessoas que estão sentadas ali dentro para ouvir, para participar, para presenciar esse momento. É minoria. Mas pera lá, nós estamos entendendo que essa mudança de parecer é uma coisa compreensível para Deus? Porcaria nenhuma. A instituição cristã está sendo usada para outro benefício, para outro fim, e não esse aqui. Mas há uma coisa importantíssima, de que tudo é possível para aquele que crê. Em Cristo, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que quer ser, que busca ser, que investe sua vida nesse propósito. Lê o texto, Lucas 24, 49. Lê, cenáculo.
Amém. Desempenhar tarefas impossíveis, especiais, habilidades, dons. O Espírito Santo também está submetido a essa tarefa na vida do crente. Revesti-lo do poder para o serviço da fé. Eu já recebi da parte do meu Senhor tarefas na minha vida que eu dizia assim: nossa Senhor, eu não vou dar conta do recado não. A minha parte humana não me permite a isso. Esse nível é superior, eu não posso. Daí o Senhor chegou para a gente e disse assim: ó, deixa de desculpa aí, ô crentino. Aqui, na realidade do Evangelho da Fé, depois que eu morri, ressurgi e subi, não há tarefa impossível para o crente. Basta ele crer, basta ele ser voluntário, ter o desejo, a vontade, que tudo aqui a gente pode fazer ser possível. Fazer com que ele realize os desígnios de Deus, até os mais impossíveis, sem que ele disponha alguma coisa da sua parte limitada humana. Eu digo tudo, sem que ele perca alguma coisa disso. E eu quero que você abra o texto de Atos, verso 1 ao verso 8 também, leia bem alto, em voz alta, testificando isso. Em nome de Jesus, vai, cenáculo. Pode ir. Lê bem alto. Atos 1:8, irmão. Vou falar para você aqui de serviço da fé. Humanamente eu não me vejo pregando, testemunhando, anunciando Cristo em todas as condições, em qualquer circunstância, mas cheio do Espírito Santo e repleto da graça do meu Senhor, é outra realidade. Eu vou dar um exemplo aos amados irmãos aqui. Na igreja primitiva, os crentes que estavam lá e foram revestidos do poder do alto e viram Jesus cumprir a sua promessa, eles não só testemunharam publicamente o nome de Jesus, o seu evangelho e a sua salvação, principalmente para aqueles que não queriam, como também fizeram isso com autoridades. E há um mar de sangue na história da primeira igreja, de crentes sendo decapitados, mortos, assassinados por causa dessa fé. Mas há uma coisa interessante, que mesmo a investida política de querer fechar igrejas, confiscar fé, impedir cristãos de testemunhar Cristo, de evangelizar, de publicar a sua fé com Jesus, a igreja não parava. Ela não conseguia ser impedida. Quando Constantino assumiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, este cara não tinha interesse nenhum de se converter. Ele tinha uma preocupação: parar o crescimento do cristianismo. E a única forma que ele conseguiu para brecar isso era se fazendo cristão e tornando o Império Romano um dos impérios mais assassinos e malditos dessa terra numa igreja de Cristo. Tática que o diabo usa hoje na vida de Macedo, de R.R. Soares e todos esses chefões da máfia aí, que estão contaminando a vida das pessoas com o evangelho falso. A sociedade lá fora olha para dentro da igreja fiel e ela não entende essa força que está aqui, ela não entende esse poder que está aqui, ela não entende por que essa marcha, por que essa envergadura, por que essa insistência, por que essa teimosia, por que essa implicância, por que esse fundamentalismo. Eu digo para eles: o que é isso? É obra do Espírito Santo, é obra de Jesus de Nazaré. É o poder de Deus na vida daquele que clama e daquele que serve a Jesus. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome.
e vão ser colocados perante tribunais e autoridades. Eu não escutei do meu Senhor ele dizer o seguinte: apela a Roma, apela a César os teus direitos cidadãos. Pelo contrário, ele ainda diz para a igreja dele antes de subir: vou dar força para vocês testemunharem também, até na hora que vocês enxergarem a morte, e não sentirem medo de morrer, de sofrerem por serem dele, por darem testemunho. A pastora não tem essa força, a pastora não tem essa garra, eu não tenho essa garra que ele tem, que ela tem. Você não tem porque você não quer, porque você é um safado, com Bíblia debaixo do braço, correndo de igreja em igreja por aí, atrás de bênção apostólica, entendeu? Para mascarar essa safadeza que está dentro de você, de um cara, de uma mulher, de uma pessoa que nunca quis mudar. A preocupação não é o que vou ser, como vou fazer. A pergunta continua sendo essa: você quer? Quero, mas não acontece. Toma vergonha na cara. Quero, sabe, tentei, mas não deu. Vou escrever um livro agora, a volta de um evangélico para um ateu. E vai lá no Jô Soares, senta aquele traseiro fedido na cadeira para ficar falando do quê? Do evangelho que não deu, de uma fé que não deu, de um propósito que não vingou, entendeu? Da bicheza que não foi curada. Toma vergonha, rapaz. Você gosta de ser gay, eu sei que você gosta. Papo furado. Sabe, Jô? Não deu certo. E o Jô adora, porque na porta do apartamento dele, quando eu fui entregar o recado para ele, tem um preto velho lá de 3 metros de altura com uma nota de $100 no ponto do dedo. O Deus dele é o dinheiro, e o santo ajuda ele a fazer isso uma religião. Ah, rapaz, não deu certo coisa nenhuma. Estava com a televisão ligada, estava com um monte de filme pornográfico na cabeça, estava pensando em roubar banco, assaltar o Banco Central, entendeu como é que é? E misturou tudo isso com o evangelho, aí entrou na igreja, deu uma dançada, deu um tchan, deu um tchum, pentecostal, e acho que isso é suficiente. Sai lá do culto com a carteira no dinheiro, o dinheiro na carteira, porque Deus deu, e ele chama isso de obra. Eu sei qual foi o Deus que te deu esse dinheiro na carteira aí. A vovó, que você assaltou lá. Esfreguei lá a cueca do Valdomiro no banco, enganei e apareceu no outro dia com dinheiro na minha conta. É esse evangelho que nós estamos escutando por aí. Dá nojo, dá ojeriza, dá vontade de vomitar. Há desafios na fé. A fé é estreita, eu reconheço, e meu Senhor também reconheceu. É difícil, exige, sacrifica. Mas nós não estamos sós. Nós não fomos abandonados. Não somos ovelhas entregues. Nosso pastor não nos abandonou. Ele não nos largou. Ele estará conosco até a consumação do século. E ele disse isso antes de subir. O problema aqui não é tornar possível essa obra, o serviço, dar a você habilidades e tarefas que um homem normal não poderia fazer. A questão aqui é saber se você quer. Eu tenho de uma água para te dar, para beber, que esta água é a fórmula da consciência. É a luz do saber de Deus, que bebendo disso, se revestindo, se incorporando disso, você vai ser repleto de mudanças que vão agradar a Deus. E por incrível que pareça, a pessoa que Jesus quer fazer em você talvez não te agrade. Esse é o problema, porque não deu certo para você, viu? Lá em Lucas 21, verso 14 ao verso 15, a igreja abre em nome do Senhor Jesus.
Lucas 21, 14 e 15, a igreja fala, e bem alto esse texto aí. Vai, cenáculo. Tem alguma coisa errada com o texto aí? Leia alto, irmão. Olha, tratando de obra do Espírito Santo, da água celestial que Jesus quer nos dar e nos revestir, uma pergunta que fizeram para mim, pastor, o senhor é a favor de uma pessoa que está interessada em servir Jesus e fazer teologia? A resposta está aí. A fé não é ciência. A fé é inspiração espontânea. A fé é uma sabedoria divina. A fé é um discernimento que compete Deus dar aos homens. Está aí. E eu tive lá 4 anos na Metodista, para te falar, é um lixo. É uma biblioteca de ratos. Trabalho para a perversão da igreja, nunca, jamais, para edificá-la. Mas por que o senhor fez, pastor? Para ter uma licença internacional e só. Porque para construir uma perspectiva pastoral com o meu Senhor, eu criei nesse texto aí. Batalha aí, meu filho, nesse corpo, nessa alma aí, para se converter logo, para Jesus te dar o poder do alto Espírito Santo na tua vida, e você passar a ter uma comunhão tão absoluta com Deus, que venha essa inspiração ao pé da letra, quem está falando aí, que Deus te dê essa capacidade sábia, este ver de fé, para você julgar as coisas como Ele julga. Inteligência celestial, não confunda com inteligência humana, pois a inteligência humana Deus considerou animal e irracional. Daí Paulo, lá no texto de 1 Coríntios 2, versículos 6 ao 16, ele decorre nessa comparação da igreja espiritual com os homens sábios. Ele fala do que a sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo, e as coisas que Deus preparou para a igreja experimentar em Cristo, os homens dessa terra nunca experimentaram, nunca viram, nunca ouviram, nunca entenderam. Por isso que eles ficam meio desbaratinados, por isso que eles ficam meio tonto quando a gente prega, meio que revoltado. Daí Paulo fala, porque as coisas que Deus opera por discernimento espiritual, e os homens naturais não podem compreender. Mas para isso se cumprir na minha vida e ser possível, aí entra no mérito o que Jesus também fala em João 14, 26, né? Mas o Consolador e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A promessa é essa. Então não há barreiras para que isso se cumpra, se depender de Deus, hoje aqui. Se depender da força desse parecer chamado Jesus Cristo na tua vida. Hoje as portas do inferno vão cair, cadeias vão se abrir, correntes vão se quebrar, e almas e vidas vão ser resgatadas para uma condição de vida melhor, superior, porque é cristã. Nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa da sua misericórdia. Não há barreiras, não há limites, não há impossível para Ele. A discussão e a pergunta é esta: você quer? Daí Deus me coloca na cabeça e no coração uma palavra que eu tenho que falar publicamente. Julgue conforme a minha palavra o parecer dele e dela, da sociedade, que é o que nós fazemos aqui. E o lado de fora diz o quê? Que nós somos desumanos,
insensíveis, por causa desse parecer. Então, obviamente, o mundo nunca vai aplaudir o que nós estamos pregando aqui agora, nem o que nós vamos julgar à luz da fé. Porque essas duas partes estão separadas, a igreja e o mundo. Porque aqui na igreja, as pessoas que estão aqui hoje, deveriam estar representando aquilo que eu estou pregando exatamente agora. Uma criação feita em Cristo, feita de uma obra santa e celestial, cujas propriedades, obras, feitos, realizações, parecer, espírito, todos eles procedem de Deus e são santos. Mas pode ser o que não esteja acontecendo com você. Que é o que eu tenho vontade de falar para alguns aqui. O evangelho está encoberto para aqueles que não creem. Por isso eles ouvem e não conseguem entender. Por isso que eles olham e não conseguem enxergar. E se cumpre o que Isaías falou, porque os seus corações estão duros para aquilo que eu prego, disse o nosso Senhor. Então não é a linguagem fácil, popular, que vai ajudar as pessoas a estarem mais próximas do Salvador. Mas elas darem uma resposta para Deus se realmente isso agrada a elas. Se elas têm sede dessa água. Se elas realmente querem sair do seu estado deplorável, escasso. Porque humanamente todos nós somos. No pecado. É uma mão que desce e pergunta para o indivíduo que está caído: você quer subir? E é mais ou menos meio que contraditório. Um caído diz: não, eu não quero, me agrada ficar aqui. Porque eu sei que se eu me levantar dessa condição humana que eu estou aqui agora, eu vou ter que te amar, eu vou ter que te servir, eu vou ter que te obedecer, eu vou ter que mudar. E é cômodo para mim ficar aqui embaixo na escuridão, convivendo com os meus traumas, com a minha maldade, com o meu lado maligno, e tomando terapias em forma de pílula, conselhos psicológicos em forma de pílula. É meio que cômico, mas toda vez que Jesus fala: sobe, eu posso fazer uma obra na tua vida, tenho o que você precisa, só diga para mim, eu creio, eu quero, que eu vou fazer. A gente chama e o cara fala: eu não sei se eu estou preparado. Você está preparado para quê então? Para abraçar? Eu sei o quê. Eu sei muito bem o que anda passando pela cabeça dele. É isso que nós temos que hoje nessa campanha definir. Olha, nós estamos aqui em busca de um nome, pelo amor de Deus, que a gente não sabe ao certo o que fazer com ele. Não estamos certos de falarmos aqui hoje até onde estamos dispostos a ir pelo que ele propõe. É meio absurdo você frequentar uma igreja e não saber dizer isso. Por isso que de vez em quando o pastor estoura aqui e manda o povo ficar em casa. A melhor coisa é isso aí, em casa. Porque se for para entrar dentro da igreja dele, ia querer viver de migalhas, querer arrancar lasca. É que nem pregações que o pastor eu já vi. A mulher que tocou na orla de Jesus, que ela estava com sangramento não sei quantos anos, amém, glória a Deus. Eu creio que Jesus pode fazer isso com qualquer um aqui, porque fez com ela, fez comigo também. Mas meu amigo, até quando você vai ficar arrancando lasca da orla dele? Você já arrancou alguns botões da orla dele. Você só vem para passar a mãozinha na orla dele, para ver se você arranca alguma virtude, alguma sorte, alguma coisinha, alguma coisa rápida, instantânea. E ele disse para a samaritana: minha amiga, o fulana, mulher de 6 maridos,
Se você soubesse quem eu sou, você me pediria: me dá da água do céu, me dá da água celestial. E a hora que você souber quem é ele, você vai pedir. Aleluia. João 16:8. Essa é a parte mais problemática, que eu estou batendo desde o começo desse culto aqui. Lê o texto, cenáculo. Amém, do pecado, porque não crê em mim, da justiça e do juízo. Fatores importantes que você tem que dominar. Eu tenho dito isso aqui. Creio em visão, creio em cura, creio em profecias, sou doutor também nisso. Não teria superado 20 anos de pastor na minha igreja se o Senhor não tivesse me dado esse recurso pela sua misericórdia. Não dá. Viver só de leitura bíblica não dá. A letra mata, o Espírito Santo vivifica. A carne para nada serve. Amém? Mas a questão aqui é a seguinte: produzir uma vida correta, produzir uma vida moral padrão, certo? Santificação e desempenho de santificação no Evangelho existe. Daí o meu Senhor disse o seguinte: olha, tem um pacotinho lá do Espírito Santo preparado lá para quem quer ser convencido, pois o Espírito Santo está submetido a convencer todo homem sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. O problema agora é quem quer dar liberdade para isso acontecer, porque o cara quer ver bandeja, ele quer ver anjo, ela quer ver cavalo de Troia, quer ver carroça, quer ver roda, moinho, água, vento, os 7 elementos ao mesmo tempo. Você entendeu? Já viu tudo, pirâmide virada para a esquerda, para a direita, para colar e para cá, e ainda vem perguntar: pastor, o que é isso? Eu vi uma bola de fogo para lá, uma bola de fogo para cá, uma bola de... toda hora bola de fogo. Pois é, você viu tanto que você ficou meio tonto. Eu percebo que você está meio lelé. Um dos entendimentos que eu tenho da comunicação do alto é fazer você entender o que Deus quer falar. Há um pacote na fé, baseada na dispensação do Espírito Santo, que aqui, quem se entrega, quem se abre, Deus faz ele entender ao ponto de se convencer sobre tudo aquilo que se resume em Jesus. Fato! Mas quando eu não quero, ponto final. Eu vejo um desafio de mudar, eu vejo um desafio de me converter, eu vejo um desafio de me santificar, de ter um desempenho de santificação. Mas a questão é essa: por uma pessoa que quer tanto como você canta, ora, fala, pede dentro de uma igreja, você mudou muito pouco. E segundo o meu Senhor, não é falha no Evangelho. Segundo o meu Senhor, são almas divididas aqui, como ficaram lá quando ele anunciou a promessa do Espírito Santo. E tem até uma parcela dessa multidão que ainda quer pegar ele para bater ele e prender ele, só porque ele falou: eu tenho a água da mudança para fazer você, para dar a você de beber. Já descobriu isso em você? Daí Paulo ele entra nesse tema em Romanos 8, versículo 9. A igreja leia em voz alta, eu estou encerrando aqui. A obra do Espírito Santo em produzir na vida de um homem e de uma mulher um padrão moral e espiritual que por força humana isso não acontece, pelo poder do alto. Leia o texto bem alto aí.
Está respondido para esse lado? Está respondido para você, querido? Em quem o Espírito Santo de Deus habita? Naquele que está sujeito ao Espírito. Quer dizer o seguinte: comandado, orientado por Ele. Porque o empenho dele agora, por intermédio do poder de Cristo e do Espírito Santo que recebeu, é levantar um cara, uma mulher, uma pessoa que agrade a Deus. O empenho dele é esse. Então ele não pode ter o privilégio, nem o capricho, nem o direito de olhar para si mesmo, ou então para as suas vontades e até as vontades carnais. E Paulo define: se quem não tem o Espírito de Cristo, quer dizer, quem não tem o caráter dele, a vontade dele, o perfil dele, quem não conseguiu construir essa perspectiva de nova criação em si próprio, não é de Jesus. Pois do céu foi dispensada uma condição espiritual para todos os crentes, que dessem a eles competência de levantar uma nova criação para Deus, dotada de palavra e obediência. Mas eu não consegui ver a graça, o amor, a fé de Jesus vencer o meu pecado, pastor, e eu quero saber aonde está a falha. A falha sempre esteve no ponto de que você não entregou tudo. Nunca esteve certo. Uma das visões que Ezequiel teve em 36, 27. O que vem aí representado por Jesus é fazer vocês lerem o estatuto de Deus, cumprir e viver o que está escrito, numa condição dele, não vossa, numa força dele, não vossa. Estamos vendo uma igreja fiel, que Israel não conseguiu ser para Deus, e essa vai ser cheia do Espírito Santo, da graça, para ela agradar a Deus, vai ser repleta de uma força, para que ela cumpra o mandamento moral, espiritual, para que ela desenvolva, desempenhe santidade. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu Deus, isso me choca. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Seja reto, seja íntegro, seja santo, seja honesto. E vem um monte de coisa que você precisa ser. O que nós estamos querendo chegar aqui é que Jesus não deu tudo isso para que você cumpra só, para que você cumpra pelas tuas forças. Mas tenha um cuidado especial de Deus, um acompanhamento, um companheirismo, uma presença chamada Espírito Santo, para que não haja falhas e erros nesse processo. Mas de repente eu me deparo com alguém que diz: não deu nada certo para mim, diante de toda essa perfeição, eu não consegui apresentar a ele essa obra, pastor. Então o Evangelho me convence a dizer a você: a falha não é da igreja, a falha não é do pastor, a falha não são dos homens, a falha não está no Evangelho, a falha não está na fé, está em você. Mas você não quer admitir. Olha, se eu dissesse uma orientação que Paulo deu à igreja de Corinto, de que as mulheres fossem boas donas de casa, mulheres aqui diriam para mim: esse cara é tradicional, vamos arrebentar ele, porque ele está num século onde a mulher não aceita mais servir ou estar subjugada por família ou por ordem e dever do marido. Mas foi um conselho que ele deu lá atrás. E para esse feminismo atual não cabe. E já daria um motivo de estopim, de revolta generalizada, só por essa questão que eu falo aqui. Eu tenho interesse em Jesus, mas não tenho interesse em me adaptar. Então parte para outra, filha. Eu tenho interesse no cristianismo, mas não tenho interesse nenhum de mudar. Então parte para outra. Porque o pretendente a beber desta água, o pretendente a beber da água que Jesus veio dar, chamada estado espiritual promovido, evoluído diretamente com Deus.
uma promessa poderosa que só vai ser vivida por aquele que disser ao Senhor: me muda, porque eu quero mudar, quero me converter. Por isso que o batismo de Jesus com fogo e Espírito Santo está relacionado ao batismo de João, porque esse batismo do céu não sai enquanto o batismo aqui da terra não der certo, enquanto o ato simbólico daquela água não comprovar que saiu um convertido de lá, que a casa foi limpa para o Espírito Santo morar. Como Paulo já disse, aqui não ressurge quem não morreu, só ressurge quem morre para o pecado. Então realmente, o estado novo, o serviço da fé, a inspiração, a produção da santidade é obra do Espírito. A tua, a minha, de admitir nossa necessidade, nossa incompetência, nossa natureza pecaminosa. A nossa parte é de se converter, de se arrepender e dizer: eu quero mudar. Traz a água que Jesus transforma em vinho. Transforme a matéria em fé. Transforme esse status que você criou aí, de independência, de intelectualidade, de formação, de condição financeira, de gente gabaritada, etc, etc, etc. Em uma obra que engrandeça, glorifica o Senhor mais do que você, mais do que todos que vivem com você. Prove a Jesus que Ele é mais importante do que as coisas criadas. Para Ele não é impossível fazer chover naquele ralo da cantareira. Se Ele quiser fazer uma tempestade só no ralo da cantareira para trazer água para o povão, Ele pode fazer. A questão aqui é que o governo não deixa. Mas vai adiantar alguma coisa para você? Se Ele trouxesse esse milagre, esse sinal da tua caixa encher, da água sair pela torneira, sem você precisar da cantareira, você ia continuar lá, se esfregando, bebendo, vivendo e dizendo: obrigado, Deus, obrigado por essa graça. Foi uma providência dele realmente. Mas lembro você que a água também foi utilizada nos dias de Noé como ferramenta de juízo aos homens que não quiseram se arrepender e se converter. E Noé se salvou por elas porque obedeceu e construiu para Deus o que Ele pediu. Supera. Seja melhor do que aquilo que está lá fora, meu filho. Supera essa porcaria de movimento evangélico, pelo amor de Deus. Seja melhor do que eles, mais profundo. Tenha raízes, tenha comunhão com esse Senhor que você professa. Porque você está pedindo uma coisa para Ele que você não quer. E esse tempo que eu passei pregando aqui nesse púlpito, para deixar claro para você, que quando nós fechamos essa pregação para orar, a graça que vai ser derramada aqui nessa noite, nesse culto, só vai cair sobre aqueles que Deus disse: é o pretendente nessa noite a beber do que eu tenho para dar. É aquele que quer viver por mim mais do que as coisas criadas. É aquele que agora vai usar todos os recursos da terra para engrandecer o meu nome e a minha palavra. É aquele que hoje vai abraçar o evangelho com mais força e vai dizer ao seu Senhor: vou cumprir a tua vontade na minha vida e preciso desse Espírito Santo para ser o que o Senhor quer que eu seja. É este cara aí que vou ter o prazer de mexer com ele hoje e fazer um milagre na vida dele e operar nele, como também operar na sua família, como também estender essa obra para lados ocultos e escondidos que ele não sabe. Mas você tem uma coisa presa aí dentro da tua alma, chamada direito, ideia,
pensamento e vontade própria que estão atrapalhando o meu Senhor de fazer essa obra na tua vida. Mais vale um pobre salvo no céu do que um rico na terra. Ele não morreu para te dar carro. Ele não morreu para te dar casa. Isso se conquista com trabalho e com a bênção dele. Mas a morte dele, a ressurreição dele, a glorificação da sua obra é uma figura para ser cumprida pela igreja numa experiência de reconstrução de vida, de caráter, de alma. E ele tornou possível isso para você. Mas você não quis dar o salto. Você não quis passar daí para cá. E esse é teu mal. Talvez a razão da tua morte espiritual não se agradar do que Jesus pode fazer por você. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.